Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden. Gente, Purity Law, lei da pureza. Será que isso existe? Será que já existiu? Será que é por causa dela que existem as misturas inglesas? Será? Bom, vamos ver então a famosa Purity Law. Vamos ver? Gente, uma das questões mais polêmicas e mais indecifráveis para mim desse nosso mundinho do tabaco sempre foi a tal da Purity Law. Purity Law inglesa. Tem um monte de livro aqui sobre tabacos, tem livros importados, tem nacionais. E escuto um monte de blogs e não sei o que de internet sobre cachimbo, sobre tabaco. E nego vira e mexe, fala não, porque tem a tal da Purity Law, o tabaco inglês é assim por conta da lei da pureza, eles são puros, eles não têm nenhuma química, eles não têm nada disso, eles não têm nada adicionado a eles e tal, por isso eles são tabacos puros e por isso são as English Mixtures, porque os tabacos são puros. Então, você acaba entendendo que a mistura inglesa ela nasceu por causa da lei da pureza. Será que é isso? Aí eu começava a pensar, começava a ler aquilo e falar, bom, então, se o tabaco, se uma mistura de tabaco contivesse alguma outra substância, ou fosse um tabaco previamente processado de outra maneira, que já não seria mais um tabaco puro, vamos dizer assim, então ela não seria mais uma mistura inglesa? Será que é isso? Sei lá. Eu sempre fiquei em dúvida e nunca entendi esse diabo dessa lei da pureza. A gente sabe hoje que as misturas inglesas, sobretudo atualmente, né, elas são caracterizadas por aquelas que têm basicamente Virgínia e tabacos orientais. Inclusive, sim ou não, lataquia, né? E muitas delas também têm perique. Aí você começa a pensar, bom, o que tem a ver isso com a Purity Law? Se fosse uma caracterização, uma classificação criteriosa, o lataquia, por exemplo, não poderia ser uma mistura inglesa, porque o lataquia não é um tabaco, é o resultado do processamento de um tabaco. De uma folha oriental, pegaram um tabaco oriental lá, por exemplo, Esmirna, processaram de um jeito, aquilo virou lataquia. E se quando tiver perique? Perique também não é uma variedade de tabaco. Perique é o resultado do processamento de um tipo de um tabaco, especificamente de uma microrregião e tal, mas é o resultado de um processamento. Bom, e Cavendish? Cavendish então nem se fala, né? Mas também não é um tabaco puro, né? O resultado de um processamento de um tipo de um tabaco. Seja ele Virgínia, seja ele de Bourbon. E se o tabaco Virgínia, que é a base, né, das misturas inglesas, tivesse sido processado com melaço, tivesse sido processado com rum, com açúcar, ou tivesse usado algo destilado, fica bom, né? Para fazer a mistura. Bom, então também não seria um tabaco inglês. Não seria uma English mixture. Sem falar ainda que a mistura inglesa hoje tem milhões de subclasses, né? Balcânica,
americana, escocesa, e blase, blise, blaus. E as Navy e assim vai. Bom, então não seria tabaco puro, tudo isso estaria fora da lei da pureza. A lei britânica excluiria isso, não incluiria, então podia ter, não podia ter. E eu confesso que eu fiquei confuso, eu sempre fiquei confuso, porque, como eu disse, você abre o livro, ou você escuta a entrevista, o cara fala, tem a Purity Law, é por causa da Purity Law, é por causa da lei da pureza inglesa. Mas nunca mostra que lei é essa. O que será que era um tabaco puro, então, para essa Purity Law? O que significava isso? O que essa lei dizia? Né? A gente precisa saber. E, pô, os autores que eu leio, que eu li, que eu ouvi nas entrevistas, enfim, eles falam, não, tem a lei da pureza que foi a origem disso e tal. Aí eu falava, bom, tá bom. Então eu vou lá no final do livro, vou lá nas referências e vou ver lá o texto da tal da Purity Law. Nada, nada, não encontrava nada, nada. Ninguém fazia uma referência, ninguém dava um texto original, ninguém dá nada. Todo mundo fala, mas as pessoas só comentam. Ah, isso é por conta da lei da pureza do tabaco inglês. Ah, gente, eu não estava satisfeito, eu não aguentei. Eu fui pesquisar sobre ela, sabe? E aí não achava, né? Não achava nada. Nem nas bibliotecas britânicas eu encontrava o registro dessa tal lei da pureza do tabaco. Bom, eu não desisti. Comecei a cavocar, 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 e eu encontrei algo interessante sobre a lei da pureza do tabaco britânica. Sobretudo na época que ela estava em vigor. Então, antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. Gente, antes de eu falar para vocês o que eu encontrei, eu vou dar uma fumadinha. Pera aí. Ó, eu tô muito inglês hoje, viu? Tabaquinho Dunhill, mistura inglesa. Inglesa, obviamente, não só mistura inglesa, como o tabaco feito na Inglaterra. Single malt, num copinho de uma destilaria escocesa, tomando, para mim, um dos melhores single malt que eu conheço. Zalmor. Bom, então, tintim que nós vamos falar um monte hoje. Olha, cheers. Bom, então como eu estava falando, né? Em grande parte dos livros que eu li, das entrevistas que eu ouvi sobre cachimbo, sobre tabacos, seja em português, seja em inglês, vira e mexe aparece o termo Purity Law, lei da pureza. É assim que eu ouvia, porque muita gente cita essa diabo dessa lei nos seus comentários, nos seus artigos. Eu ficava pensando, pô, eu preciso encontrar o texto original dessa lei. Afinal, eu preciso conhecer o que dizia essa lei, porque as pessoas se referem a ela como se fosse assim um manto sagrado, mas não mostram o seu conteúdo. Bom, ir atrás de ler é mania de advogado, né? Eu, como disse, eu procurava no final das obras uma referência, procurava uma indicação bibliográfica, mas só o que eu encontrava era no corpo do texto. Não, isso é por causa da lei da pureza inglesa. Isso é por causa da Purity Law. E ninguém falava que diabo de lei é essa. Uma frustração total, viu? Uma frustração total. Eu andei perguntando, pedindo para o nego me ajudar. Um silêncio, gente, ensurdecedor. Ninguém falou nada, ninguém me respondeu nada. Sei lá.
nenhuma descrição, nenhuma referência, nada. E eu estava insatisfeito. Eu comecei a procurar por ela, sabe? Comecei a procurar, eu comecei a vasculhar na internet. Foi meu primeiro caminho, já que os livros que eu tenho, embora seja uma boa biblioteca de tabaco cachimbo, nenhuma falava sobre ela. Até que eu estava pesquisando, encontrei a lei da pureza. Só que é uma lei da pureza da cerveja alemã. Bom, não adiantou nada, né? Aqui é canal de cachimbo e tabaco, não tem nada a ver com cerveja, então eu não me servi. Bom, aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, os ingleses, eles têm bibliotecas muito antigas, né? E eles têm duas lá, a British Library e a The National Archives, né? Que eu conheço. Peraí. Eu fui pesquisar nessas duas bibliotecas, que tem textos muito antigos. Em termos de lei, tem tudo que pode ter, inclusive textos que remontam à cidade de Londinum, que é Londres, fundada pelos romanos no ano, acho que 40, mais ou menos, logo no comecinho da era cristã. 40, acho, depois de Cristo. E comecei a fazer a pesquisa. E a frustração total, gente. Total. Nada de lei da pureza. Purity Law. Resultado das pesquisas, file not found. Olha, nós não achamos nada com esse nome aí, não tem nada. Pô, e a The National Archive e a British Library são instituições que têm tudo. É que nem a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. Tudo que você precisar, você vai achar lá. Bom, aí eu resolvi apelar. Eu não achava, estava cansado, nem meu computador queria mais me ajudar. Falei, eu vou apelar, vou ligar para a bibliotecária. Peguei o telefone, tem o telefone, tem os contatos, peguei o número do telefone e falei, eu quero falar com a bibliotecária do The National Archive. Por que eu escolhi o The National Archive? Porque é lei e no National Archive tem todas as leis da Inglaterra. Bom, oi, tudo bem e tal. Ela me atendeu com muito carinho e tal e falou, olha, eu falei, eu estou atrás da lei da pureza dos tabacos. Ela falou, tá bom. Eu vou dar uma pesquisada para você. Às vezes pode ser mesmo que você não encontre na pesquisa pelo buscador do nosso site e tal, pode ser. E falou lá, falei, legal, então você me avisa quando você achar. Tá bom. Um tempo depois, eu não me lembro exatamente quando, mas não foi muito rápido assim, não. Recebi um e-mail, né, dizendo que não tinha registro sobre a lei da pureza dos tabacos britânica. Não tinha esse registro. Falei, bom, se é uma lei e não tem no National Archive, bom, Steve, então ferrou. Se não tem no National Archive, não tem no British Library, pô, é porque essa lei não existe. Não existe. Ninguém inventou essa lei na hora que fez seus artigos. O que também veio de uma certa maneira para mim e falou, pô, mas não faz sentido. Muita gente de renome. Eu não estou falando dos escritores nacionais, estou falando de gente assim de renome no mercado internacional de tabaco e tal, de cachimbo. As pessoas citam também, né? Então, poxa, eu fiquei incomodado, né? Aí eu comecei a pensar, e comecei a pensar no direito inglês. O direito inglês é um direito um pouco diferente do direito que a gente está acostumado aqui, do direito brasileiro, que é um direito de origem italiana, alemã, né? O direito inglês ele é consuetudinário, ou seja, ele é muito baseado nos costumes. As decisões legais, elas é que fazem é, é, as coisas virarem norma, né?
E é claro, nos idos de 1800, 1700, isso era muito mais presente do que é hoje, que hoje já tem uma lei posta e tal, hoje já evoluiu bastante para o direito mais codificado, né? Mas aí eu comecei a olhar meus livros, meus cadernos e tal, e vi uma coisa que me despertou uma curiosidade. O termo law, L-A-W, lei, no direito inglês, ele não é como no direito brasileiro, que sai uma lei e que aquela lei se refere a alguma coisa. Direito anglicano, law é um conjunto de normas sobre alguma coisa. Então, por exemplo, common law é o direito criado em razão de decisões judiciais. Esse é o common law. Né? Então, o law é um conjunto grande de coisas. Já o termo act, 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 ele se refere a uma norma escrita específica. Pois é. Por exemplo, tem os Acts of the King, os atos do rei, e os Acts of the Parliament, os atos do parlamento. Atos do parlamento inglês. Falei, bingo. Já sei, não é Purity Law, é Purity Act. Liguei para minha amiga, pesquisa de novo. Zero de retorno. Não tem. Aí, eu estava desanimado, gente, falando sério. Aí, eu falei, não, então, me dá uma ajuda. Ela falou, olha, eu vou te passar os acts sobre customs e sobre excise. Customs é toda a parte de importação e exportação. E excise é sobre toda a parte de tributação. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque, sobretudo nessa época, 1700, 1600, a grande preocupação era com o imposto, né? Era com coisas que mexessem com a arrecadação. Ninguém está muito preocupado com o consumidor, assim como é hoje. Eu falei, beleza. Então tá. Surpresa, um monte de legislação, um monte de atos. Ato, 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 ato. Puta, eu falei, ferrou agora. Bom, pelo menos encontrei uma saída, agora eu vou ter que achar qual ato. E não havia, nesses, não sei quantos foram que ela me mandou, não havia nenhum deles referente à pureza do tabaco. Não havia, você não achava isso. A grande parte dele falava sobre tributos e sobre importação e exportação, e alguns deles comércio. Olha, foi coisa pra caramba. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, esse daqui, ó, o ato de 1660, dá para ver aqui? Ato de 1660. Ele trata dos tributos de importação dos tabacos. Inclusive, aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, tabacos brasileiros e espanhóis e qualquer outro que não seja inglês. Então tem aqui a forma que ia ser tributado. Isso um ato de 1660. Bom, mas não falava nada sobre pureza. Nada. Aí eu fui indo para frente, tinha outros, tal, eu achei esse daqui, que é o ato de imposto sobre tabaco e o açúcar, de 1685, olha só. E aqui fala que a Sua Majestade, o Rei, iria sobretaxar tabacos e açúcar importados de outras regiões. Ia também taxar produções de Sua Majestade, né?
e dos territórios da América. Olha só. E aí aqui explica a forma como é a taxação e tal. Ah, beleza. Então, uma coisa que eu cheguei à conclusão é que imposto sobre tabaco sempre teve. Aí, gente, eu achei um ato, e esse foi legal. Foi esse daqui, ó. Esse daqui, o ato vitoriano de 1842, que trata da cobrança de tributos do tabaco. E aí, gente, eu só imprimi as páginas, obviamente, que o ato é grande, que interessa, né? E aí, ele já começa aqui. Aqui é o texto. Eu acho que dando para ver, né? Aqui é o texto e aqui é o resumo do que fala aquele parágrafo, né? E aí ele já começa aqui, logo no primeiro parágrafo, ele já começa a falar que na manufatura do tabaco não se pode utilizar outro material, outro líquido, ou substância, ou coisa que água. Pois é. E até ele fala mais para frente que no rapé você pode usar água e sal, sais alcalinos, somente água, lime water deve ser água com coisa de limão, e conhecidos como Welsh ou Irish Snuff. Ele fala inclusive dos tabacos em corda, dos tabacos enrolados, ele fala dos tabacos em shag. Então, eu comecei a perceber, e aí eu fui lendo esse ato de 1842. E vi que, na verdade, esse ato é ele quem limita o que pode ser usado no tabaco naquela época, em 1842, o que podia ser usado. Ou seja, olha só, gente, o tabaco não podia ter outra coisa que não água. Né? Agora, por quê? Porque eles queriam tabaco puro, para que o Fábio, para que você, para que eu, para que qualquer pessoa pudesse fumar o melhor tabaco do mundo? Não, estava nem aí. Eles não queriam, porque se você adicionasse coisas ao tabaco, inclusive adicionar o próprio que eles chamam de stalk, que é a ranhura central da folha, o que você ia fazer? Você podia alterar volume e alterar peso, o que alterava a taxação. Menor volume, menor a taxação, lembra? Bom, então, o negócio dos caras eram, claro, eles não queriam que alterasse a qualidade, né? Vender uma coisa, vender gato por lebre, mas eles estavam muito mais preocupados com os impostos. Né? E, então, num determinado ato, um determinado momento desse ato aqui, eu preciso achar aqui onde está, peraí. Aqui. Aqui, ó. O que o tabaco não podia ter? Então, por esse ato, né, o manufaturador de tabaco não pode ter na sua administração, na sua posse, açúcar, melado, mel, é, grãos de malte ou qualquer grão moído ou não, qualquer grão tostado, chicória, lima, areia, não podia nem ter areia, ocre e outros tipos de madeira, seaweed deve ser alguma coisa relacionado a
alguma coisa que nasce no mar, alguma erva marinha, né, alga talvez, tanto em pó quanto em pedaços, madeira ou outras ervas, ou até mesmo outras folhas ou até outras ervas de plantas que não fosse a própria planta do tabaco. E não podiam ter ainda nenhuma substância ou material como xarope, líquidos ou preparos de qualquer tipo ou coisa que pudesse ser usada como substituto para substituir ou para incrementar o peso do tabaco ou do rapé, sob pena de ser esse tabaco confiscado e ainda ter uma multa de 200 pounds na época, o que devia ser uma boa grana. Ou seja, gente, começa a ler isso aqui tudo. Ele basicamente ele fala de imposto, mas o que significa? Significa dizer que nesse ato aqui, ó, de 1842, o que você podia usar no tabaco? Água. E podia usar os óleos, os óleos essenciais, desde que esses óleos essenciais eles não ultrapassassem o volume de 4% do tabaco, senão o tabaco era confiscado e você tinha a mesma multa. Esse ato é tão engraçado porque ele é detalhado, é interessante porque nós estamos falando de 1842, né? Ele é tão detalhado que ele fala em algum momento aqui que aqui que o dono do lugar que fabricava o tabaco ele não podia ter na sua posse nem açúcar, nem mel, nem melado, nem que se fosse para o consumo próprio ou da família dele. Muita gente nessa época morava nos lugares de trabalho, né? Era metade residência, metade indústria, sei lá, coisa do gênero. E também ele fala que o que eu achei interessante é que assim, se por acaso o fiscal lá da receita deles entrasse na fábrica e encontrasse essas açúcar, o melado, o mel, achasse isso, ele que tinha que provar que aquilo não era usado no tabaco, era usado para consumo da família dele, sob pena do tabaco ser confiscado. Então, era uma lei dura, viu? Uma outra. É, tinha aqui, tinha peso, o tabaco não podia ser removido em quantidades menores que 50 pounds. Tinha um monte aqui de. Tem um monte de coisa, mas tem uma coisa que eu achei interessante também. Que ninguém podia vender ou exibir tabaco nas ruas ou nas avenidas ou em outros lugares, ou no lugar ou de qualquer outra maneira, exceto se aquele lugar fosse licenciado e o fabricante ou o dealer, aqui ele fala de o atravessador, né? Ou o retail, que é a tabacaria, tivesse licença para comercializar tabaco ou rapé, sob pena de, de perda, né? De todo o tabaco ou rapé e mais uma multa de 100 pounds. E ainda podia haver prisão e processo criminal. Olha, era uma lei dura, viu? Então, o que dizia essa lei para mim, o mais importante dela, era que como é que o tabaco, por que o tabaco era puro? Porque
ele só podia ser feito com água. Só podia ir água e mais os óleos originais, mais os óleos essenciais, mais determinados, por exemplo, como o caso dos Lakeland, que podiam ter os óleos essenciais das flores, porque era uma coisa natural, uma coisa conhecida por eles, isso não adulterava, não refletia no peso, não refletia no volume do tabaco. Bom, e aí você começa a ver os outros atos, por exemplo, esse daqui, que é um de 1862. Esse daqui é mais ou menos como o de 1842, só que para a Irlanda. Ele, inclusive, aqui, ó, ele tratava. Não, esse daqui, ó, tratava dos estoques e da tributação do tabaco na Irlanda. Já o de 1867, que é um próximo, é também interessante porque ele trata das receitas dentro do Império Britânico, né, Inland Revenue. Ele é de 1867, ele trata o tabaco junto com o ouro e com a prata. Ó, Alteration of excise duties on license to deal in gold and silver plate. Olha que engraçado. A importância do tabaco daquela época, né? E aí, ele fala inclusive da importância das pessoas terem a licença, porque senão elas podiam perder todos os seus produtos. Por essa lei, qualquer oficial ou agente, né, de tributos, qualquer fiscal da Receita, a qualquer hora, exceto entre 11 horas da noite e 5 da manhã, eles podem aparecer na sua propriedade, né, no que é seu, e pode ver o que você vende, o que você comercializa, e se você e você tem que ter, você tem que apresentar sua licença para vender ou comercializar café, chá, cacau, cocoa nuts, como é que fala? Cacau, enfim, chocolate, tabaco ou rapé. E eles podem examinar tudo isso, daí ele repete todos esses produtos. Então, essas leis, esses atos, eles eram os atos que diziam que, na verdade, o tabaco inglês nessa época só poderia ter água, não poderia ter mais nada que não fosse exclusivamente o tabaco sem nenhum aditivo que não fosse natural. Mas aí estava excluído, lembra como eu falei? Estava excluído o açúcar, estava excluído o melado, estava excluído o melaço, estava excluído qualquer outro líquido que não fosse água, então não podia ter rum, não podia ter nada disso. Esse daqui, esse outro ato já de 1900, ele muda a quantidade de óleo disponível, né, de óleo essencial permitido. Então, gente, qual é a conclusão que eu cheguei? É que essa lei da pureza, ela não existe, uma lei da pureza. Né? Ela, na verdade, é um conjunto de extensos atos, desses atos que eu mostrei para vocês, que são normas colocadas, são normas escritas, e o conjunto deles é que acabava dizendo que o tabaco não podia ser adulterado e por isso que ele não poderia ter aquelas substâncias que eu falei, como mel, como melaço, só podia ser com água, não podia ter nenhum outro tipo de líquido para processá-lo. Né? E
O mais relevante deles é esse que eu falei para vocês, que é o ato de 1842, que é o que explica justamente isso que eu falei para vocês. Nenhum tabaco pode ter. Olha só, eu vou ler de novo aqui, ó. Nenhum tabaco pode ter qualquer outro material, ou outro líquido, ou substância, ou coisa, ou produto que água. Que água somente. Ele diz assim, then water only, que água somente. Né? Aí para o rapé podia ter um pouco a mais do que além da água, né? Que é esse Welsh e o Irish Snuff, mas aí eu vou deixar para o pessoal que faz vídeo sobre rapé explicar isso. E o fabricante, o comerciante ou o vendedor na tabacaria não pode misturar, combinar, adicionar qualquer coisa no tabaco ou no rapé, qualquer outro material líquido, substância, coisa que em relação ao tabaco seja água. Não poderia ter outra coisa que água. Já do snuff, já falava lá que podia ter aqueles Welsh e o Irish Snuff. Né? Então, gente, essa é que, na verdade, é a lei da pureza. A lei da pureza, ela é um conjunto de normas muito voltadas, muito mais para a questão tributária, a questão de customs, que é a questão de importação e exportação, a questão de comércio e a questão de autorização para poder trabalhar com o tabaco e com o rapé, do que uma lei propriamente dita. E para que se evitasse adulterações no tabaco, essa lei acabou sendo bastante rígida, a dizer, portanto, que só era possível que o tabaco fosse tratado com água. Água somente. Bom, gente, essa lei viveu então eu falei, né? Desde os anos talvez 1600, o primeiro ato que eu achei foi de 1600, mas talvez tenha tido alguma coisa anterior e me escapou. Até chegar nesse ato de 1842, onde proibia, mas é expresso, gente. Proibia açúcar, proibia mel, proibia melaço, melado, folha, erva, plantas diversas, madeira em pó, madeira, musgo, alga marinha, cal, areia, terra, grão moído, grão inteiro. Proibia a adição de tudo isso ao tabaco. Mas por quê que proibia isso? Não era porque o tabaco tinha que ter uma qualidade maravilhosa, que era a coisa mais gostosa do mundo. Não, ele não estava nem aí. O negócio era o seguinte: eu não quero que isso adultere o tabaco por conta do imposto. Isso pode mudar volume, pode acrescentar ou diminuir peso no tabaco, isso pode alterar os impostos que o rei e a rainha na época adoravam. Aliás, tem outro rei aí, atualmente aqui do nosso país, que também adora um impostinho, né? Bom, tinha uma outra coisa que eu também vi num outro ato, por exemplo, o tabaco Cavendish. Eles aceitavam que você fizesse um Cavendish. Mas o Cavendish, por exemplo, tinha que vir identificado como tabaco Cavendish. Ele fala de um tabaco também chamado Negrohead, o Negrohead, né? Esse Negrohead, ou Negrohead, eu não sei como fala, ele era um tabaco, pelo que eu entendi, usado para produção, acho que de charuto, sabe?
e que também podia ser fabricado desde que identificado. Né? Então era uma coisa muito voltada para o imposto, né, para a taxação. Os Lakeland, por exemplo, que ele fala dos óleos essenciais, poderia se fazer o Lakeland, não tinha problema nenhum. Né? Por quê? Porque o Lakeland, a aromatização, o produto que eles usavam para fabricar o tabaco Lakeland, que tem aquele perfume de vó, ele vem de flores específicas de uma região chamada Kendal, que é no noroeste da Inglaterra, e ele é colocado em quantidades pequenas e eles entendiam que isso não adulterava o tabaco, tampouco o seu volume, tampouco o seu peso, enfim, não ia ter influência no imposto. Ademais, quem fabricava isso, as empresas, sobretudo a Samuel Gawith e a Gawith Hogarth, que eram de Kendal, né, eram empresas muito fiscalizadas na época, então não acredito que talvez seja por isso que isso poderia ter esses tabacos. Então, essas leis, elas duraram por 100 anos. Esse conjunto de atos, que você tem que lê-los todos juntos, eles acabavam dizendo que num determinado momento o seu tabaco, para ser um tabaco inglês, ele precisava ter somente para o seu processamento, para a sua manufatura, água. Só isso que era permitido. Nada mais, nem açúcar, nem um líquido, nada mais, nenhuma substância que água. Bom, gente, aí um dia isso acabou. Então esse ato aqui, já de 1952, que é o Customs and Excise Act de 1952, na parte 5, esse é um ato que tem sei lá quantas mil páginas, a parte 5, ele trata da importação, da exportação e da remoção do tabaco, da manufatura do tabaco, do plantio no tabaco no país, na venda de tabaco e disposições gerais. Depois a parte 6 é sobre óleos hidrocarbonetos e substitutos do petróleo e tal. Aí, andando nessa parte 5, então ele fala aqui o que é como é que vai ser agora a importação e exportação de tabaco, ele explica como é que vai ser isso em 1952, já depois da guerra. A manufatura do tabaco, por exemplo, aqui no artigo 176, ele diz que a pessoa que manufatura o tabaco, ele só pode usar água, pode usar óleo de oliva, ele pode usar aromatizantes, ele pode usar, não, isso é para rapé, e aqui é rapel. Ele continua podendo usar o Irish Snuff e o Welsh e o Irish Snuff. Né? Ele poderia usar também açúcar, e outros tipos de melado para melhorar a qualidade do tabaco. Isso já pelo item 3 desse artigo 176 aqui. 176. Então, gente, a partir de 1952 foi dado muito mais liberdade para quem produz tabaco, né, para cachimbo, fazer suas misturinhas, né, com algumas coisas a mais. Mas desde que isso não altere a qualidade do tabaco, seu peso e seu volume. E aí tem umas proporções aqui do que você pode usar, ou que você podia usar naquela época. Que, se não me engano, acho que continua os mesmos 4 ou 6% do volume. Bom, e aí, explica aqui da venda e tal, tem a coisa das legislações, da coisa de licença e tudo.
É grande o ato, viu? E a parte de venda em rua também, a parte de venda em rua também continuava proibida. Já em 1952, hein? Como é que os das tabacarias podem ter que fazer? É, o que é crime, o que não é, enfim, tem toda uma explicação aqui. E aí, no final, ele revoga o ato de 1842, aquele que eu falei para vocês. Né? Então, em 1952, ele revogou esse ato aqui, o de 1842, ele revogou em 1952. Então, são 1842, 1942, são um pouco mais de 100 anos. Né? E ele revogou também todos esses atos que eu falei para vocês. Né? É claro que essas regras hoje, daquele de 1950, do metade do século passado, é claro que essas regras todas elas vêm sendo atualizadas. Hoje você tem uma preocupação maior com o direito do consumidor. Eles têm agora no parlamento inglês, eu estava lendo, eles têm a Tobacco and Vapes Bill de 2024-2025, que ainda está no parlamento. Tem muitas restrições à comercialização e ao consumo de tabaco. Né? Tem a história do cara nascido. Você só pode comprar tabaco se você nasceu antes do ano 2000, uma coisa assim. Né? Senão você tem que se apresentar. Enfim, a legislação de consumo de tabaco está apertando no mundo inteiro e na Inglaterra não é diferente. Mas, para mim, agora, lendo isso tudo, fez muito sentido essa lei da pureza, né? As pessoas falarem lei da pureza. Eu acho que usam o termo errado, a forma errada. Né? Mas a melhor coisa seria leis que não permitiam adulteração no tabaco, e não da pureza do tabaco. Né? E aí, olhando esses atos, esse conjunto de atos, eu consegui entender que nessa época, ou seja, por mais de 100 anos, o que era legalizado no tabaco era aquele tabaco que só continha no seu processamento água, nada mais. Né? E daí porque o tabaco era considerado puro, era uma mistura inglesa que não tinha nenhum aromatizante, não tinha nada. Muito embora, como eu falei, era possível ter o Cavendish, era possível ter esse negro red, que eu acho que é só para charuto, e era possível ter determinados tipos de aromatizantes, como os Lakelands, todos eles naturais, né? Desde que não ultrapassasse um determinado volume do tabaco. Então, gente, isso é a lei da pureza, ou prefiro chamar a lei de não alteração do tabaco, que vigorou por muitos anos, por mais de 100 anos, na Inglaterra, e que é muito citado em obras que a gente vê aí. Então, hoje eu procurei trazer para vocês um resumo, né, dessa tão falada lei da pureza. Em que, repito, essa lei não existe, não existe. O que existe é um conjunto de leis, né, que no direito inglês chama-se Act, voltados a evitar a adulteração do tabaco e os seus reflexos no tributo. E que, para não ter alteração, eles não permitiam que tivesse outro ingrediente no tabaco que não a água. Né? Então, isso acabou fazendo com que os tabacos que não tivessem nenhum aditivo, que não tivessem nada mais, vamos dizer, que água, fossem conhecidos como tabacos ingleses ou como misturas inglesas. Então, gente, quando vocês ouvirem falar no Purity Law, lei da pureza do tabaco inglesa, indica esse vídeo aqui para o cara ver. Eu trouxe supedâneo legal para vocês. Os atos estão aqui, ó. Tá? Porque eu acho que ninguém nunca mencionou isso nos seus livros, nos seus artigos,
e as pessoas acho que nunca entenderam muito bem. Então, sempre, lei da pureza, o cara falou lei da pureza, entenda, foi um conjunto de atos entre 1600 e 1952 que, para que evitasse adulteração no tabaco por conta de imposto, não era por conta do consumo, era por conta do imposto, não podia ter outra substância que não água e mais algumas lá que eles permitiam. E foi por isso que então esses tabacos que eram, abre aspas, não adulterados ou puros, né, eles, vamos dizer, eram conhecidos como tabacos ingleses, já que provavelmente de outros países poderiam vir com outras substâncias. Legal? Então é isso, gente. Essa então é a Purity Law, que eu não acredito. Para mim, a lei são os atos de não adulteração do tabaco que faziam que o tabaco inglês fosse um tabaco sem outras substâncias que a água. Legal? Então é isso, gente. E com isso, eu espero que. É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.